Está começando mais um Reputação em Foco aqui pela Rádio Mega Brasil Online. O meu nome é Camila Andrade, eu sou diretora da agência Portia e apresento o Reputação em Foco toda semana aqui pela Rádio Mega Brasil. Nosso assunto é reputação e o assunto reputação traz muitos outros assuntos interligados, né? Tudo que pode contribuir para que uma pessoa possa desenvolver uma reputação positiva, tratamos aqui. E toda semana eu trago uma pessoa muito legal, com assuntos diversificados e que tem uma conexão interessante com reputação. Hoje eu trouxe o Elano Fernandes, ele é publicitário, ele é palestrante motivacional e ele também é sócio-diretor da Humanização nas Empresas. Elano, super obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço e espero contribuir aí para que as pessoas possam ter uma vida melhor, extraordinária e uma reputação convincente com aquilo que elas vivem e querem para a vida no seu dia a dia. Não é? Eu adoro essa palavra, extraordinária. Eu uso muito. Eu adoro essa palavra, né? Então vamos deixar nossas vidas extraordinárias. Elano, me conta um pouco. Eu te conheci no WTC, que é um clube de negócios, de networking, e você me contou do seu trabalho, muito bacana. Enfim, conseguimos nos encontrar para a gente poder explorar seu trabalho, né? E eu vou te esperar lá na Casa Portia para você dar uma palestra, um curso. Me fala uma coisa, quando você começou sua carreira profissional, você pensou, eu quero ajudar as pessoas a serem extraordinárias ou não? No que você se formou? Não, eu sou de Belém do Pará, com muito orgulho. Eu moro aqui em São Paulo já há 17 anos. Tá. E eu me formei em publicidade e propaganda. Ok, tá. E quando vir para São Paulo, muito novinho, vim com 22 anos de idade, 22, 23 anos, e fiz MBA em marketing, trabalhei em grandes empresas, multinacional, tive o prazer, a honra de lançar uma grande marca aqui no Brasil. Que legal. Fiz lançamentos de produtos. E eu percebia que a gente gastava milhões em marketing, milhões pagando alguém para vender a nossa marca nos meios de comunicação, aproveitando-se da reputação do determinado artista, já que o programa é reputação. Um influenciador, né? Que hoje chamamos de influenciador. Né? Então, e aí as pessoas chegavam na loja e eram atendidas de qualquer jeito, não tinha aquele amor, a empatia do atendimento para conquistar o cliente, principalmente para fidelizar. Apesar de, na época, ter sido um produto de varejo. E aí eu percebi, falta o algo a mais, falta justamente a humanização nas empresas. Cuidar do meu maior bem, para a publicidade, o maior bem de uma empresa é a marca. Sim. Só que se para construir uma marca, precisa do quê? Pessoas, precisa de seres humanos. E 100% do meu cliente é ser humano e 100% do meu colaborador é ser humano. Então me dava aquela angústia de que o marketing precisa de dar o algo a mais, que é justamente o tratar o ser humano. Foi quando eu resolvi pedir demissão da empresa e montei a HE, exclamação, que é E do meu nome, de Elano, e de humanização nas empresas, que é o que eu acredito. Que as empresas que vão sobreviver no mercado, dia a dia, com as modificações que está acontecendo sempre e rapidamente, são as empresas que vão saber tratar seres humanos. Sim, sim. E assim, tem uma coisa também que vem acontecendo, que muitas empresas vêm tratando desse assunto, muitos coaches vêm tratando desse assunto, humanização para lá, humanização para cá. Também tem uma questão que as pessoas se perderam um pouco com essa questão do que é humanização, né? É óbvio que tratar bem alguém, incluir no seu dia a dia boas práticas de relacionamento, não só boas práticas financeiras, não só boas práticas de governança, mas boas práticas de relacionamento, é óbvio que é positivo. Aí virou um boom, né? Todo mundo falando de humanização de empresa, humanização... Todo mundo virou coach. Todo mundo virou coach, exatamente. Virou um boom, assim, e tal. Mas eu tava... Todo mundo vivendo a gratidão. Então, mas será que vivendo mesmo, né? Talvez falando, mas vivendo acho que ainda não, né? Então, isso que me intriga muito, é uma questão que me intriga fortemente, porque eu acho que a questão da humanização das empresas muitas vezes virou publicidade. Olha,
aqui nós tratamos bem as pessoas. Só que aí quando você vai no aqui, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, deveria ser o básico, todos os nossos relacionamentos serem positivos, harmônicos, tal. Não é isso que acontece. Dentro de uma corporação, principalmente, é muita competição, enfim, né? Tem toda uma questão hierárquica. E a gente sabe, né, as culturas organizacionais falam muito hoje em dia de humanização, mas praticam pouco, não é verdade? Porque a gente está lidando com os seres humanos. Sim. E quando a gente fala, uma coisa é o ser humano dentro, vamos dizer, de uma corporação religiosa, dentro de uma igreja, e o outro ele numa corporação que visa unicamente o lucro. Porque ele precisa mostrar o seu trabalho, ele precisa estar na frente para que ele possa aparecer. Porque quem é visto é lembrado no mundo corporativo. Sim. E lidar com o ego do ser humano é muito difícil. É verdade. Então ele acaba passando pelo seu próprio sentimento, o seu próprio, às vezes, caráter, a sua forma de ser que ele aprendeu desde a infância, que é dito e formado desde a infância, porque ele precisa aparecer, precisa se destacar para não perder o seu emprego hoje no jeito que o nosso país infelizmente está vivendo. Verdade. Mas eu acredito que vai mudar, eu acredito nisso. E ele acaba passando por cima dos seus valores para ter um destaque, para manter o seu emprego, para conseguir uma vaga melhor. Então, a humanização nas empresas, hoje, ela se preocupa justamente com essa questão de que a pessoa olhe para dentro de si, sem viver essa concorrência, sem esquecer da sua essência. Então, muitas empresas que me procuram hoje, elas justamente me brifam nessa situação de que a concorrência está tão grande interna, para que as pessoas não percam emprego, tudo mais que a gente acabou de falar, que elas não deixem de viver a sua essência, o seu eu, que nada é do que nós estávamos conversando agora há pouco, fora do ar, de justamente preocupar-se com a reputação. Exato. Né? De buscar dentro de si o seu eu interior, né, sendo repetitivo, mas lembrando de buscar o seu eu interior, não passando por cima do seu caráter, da sua dignidade, mas passando uma imagem humana para o bem da corporação, para dar resultado. Eu costumo dizer, Camila e ouvintes, que se só o dinheiro fosse importante, só o dinheiro motivasse, todo mundo batia meta. Sim. Eu tenho uma ação... É verdade, seria simples bater Seria meta. muito simples. Exato. Eu tenho uma ação no mercado que se chama Show de Vendas, focado para o varejo. É uma semana de motivação e de prospecção e culmina num grande evento, num grande show de vendas. Tá. E em conversa com um profissional, com um dono de empresa, ele falou, olha, eu não vou contratar a tua parte, digamos assim, o teu evento, o teu show de vendas, porque eu prefiro pegar esse dinheiro que eu vou te pagar e pagar em premiação para os vendedores. E aí eu falei, mas se eles já têm meta mensal e não batem, é sinal de que dinheiro apenas não motiva. Exato. A gente precisa, com a correria do dia a dia, a gente precisa acordar as pessoas, porque tem dentro delas. Porque elas saem do trabalho desmotivadas e em casa elas têm um péssimo relacionamento, porque não existe hoje o que eu faço aqui fica aqui, não existe hoje isso. Aliás, era isso que eu ia falar para você, né? As empresas são formadas de pessoas, né? Seres humanos, porque as empresas não têm perninhas, né? São as pessoas que formam as empresas, né? Então a reputação das empresas são as reputações das pessoas que a compõem. Exato. Dos gestores e tal. E realmente, tem um dado alarmante aí. Aliás, a doença do século é a depressão e a ansiedade. O Brasil bateu meta. É uma meta isso para quem tem laboratório farmacêutico. Mas o Brasil virou o segundo maior consumidor de antidepressivos. E que é um absurdo, né? Entende? Então, era isso que você estava falando. Então, não é só o dinheiro que motiva. Não. Né? Por que essa pessoa, ela pode até estar batendo meta, por que ela continua usando antidepressivo? Exato. E outra coisa, enfim, N coisas. E o interessante que você citou agora, né, de que o funcionário, o colaborador, ele é a marca. Isso, ele é o embaixador. Então, se ele não está preocupado, se a empresa não se preocupa com o eu do funcionário,
ele vai atender de qualquer forma. E aí, onde está a reputação da tua marca? Vai impactar nas vendas e na reputação da marca. Perfeito, bingo. E outra coisa, com as redes sociais hoje, da forma como ela se encontra, que em um segundo você constrói ou destrói uma marca, Isso. quando você é mal atendido numa loja, você não vai falar, olha, a Camila me tratou mal, não. Você vai dizer o nome da tua loja. empresa. Sim. Né? Então, por isso a preocupação cada vez mais da empresa de tratar o ser humano como pessoa, o eu do funcionário, para que também isso possa reverberar, né, no resultado da empresa, tanto financeiro como de marca, preocupado com a imagem da empresa, a reputação da empresa e do funcionário. Elano, a gente vai continuar com essas reflexões no segundo bloco, a gente vai para um intervalinho e a gente já volta, tá? Perfeito. Voltamos com o segundo bloco do Reputação em Foco. Eu estou conversando com o Elano Fernandes, ele que é publicitário e palestrante motivacional. E nós estávamos aqui falando sobre essas questões do quanto é importante que as empresas cuidem de seus funcionários, né? O quanto é importante não somente bater metas, né? E aí tem uma coisa, metas que a gente está falando é de dinheiro. Mas eu li muitas outras pesquisas a respeito disso, Elano, o quanto o descuido com o ser humano impacta em vendas e em reputação, né? E inclusive em prejuízos para as empresas, porque assim, o funcionário que tem um ambiente desqualificado para poder trabalhar, ele fica mais doente, por exemplo. E isso aumenta os gastos com o plano de saúde para a empresa, né? Ou, se esse funcionário falta muito e acaba tendo que tirar licença, isso impacta também em mais gastos para a empresa, mais trabalho para o departamento jurídico. Né? Além do que, se é uma empresa que é impossível de se trabalhar e o cara sai, processa a empresa. E aí impacta em mais gastos, e aí, novamente, gastos jurídicos. Então, assim, poxa, a gente tem um monte de exemplo de que, poxa, é importante, sim, que o ser humano se sinta bem e esteja feliz fazendo o que ele faz, né? Mas nem todo mundo pensa assim, infelizmente. É importante numa entrevista de emprego, por exemplo, para o entrevistador perguntar: você ama isso que você faz? É importantíssimo. Não é? É importantíssimo. Eu venho acompanhado, tenho muitas amigas e amigos donos de consultorias de RH, e essa é a pergunta básica. Apesar de hoje a necessidade de levar a pessoa a aceitar qualquer coisa por dinheiro, qualquer valor, sim, né? Sim. Por dinheiro, por também um número gigantesco que a gente está aí desempregado no Brasil. Exato. Mas ainda há essa pergunta. Inclusive, Camila, hoje, com a demanda tão grande, infelizmente, de desempregados no nosso país, onde o desespero é tão grande, o processo seletivo para vagas estão, tipo assim, totalmente diferente de antigamente, quando a demanda não era tão grande. Está se exigindo muito mais das pessoas nas entrevistas, processos psicológico, redação, entrevista que é com a consultora terceirizada, entrevista com o RH da empresa, entrevista com o diretor para se chegar. Imagina todo esse estresse de uma pessoa que está desempregada. É verdade, né? A pessoa já está super ansiedade, sensibilizada pelas necessidades que está passando. É verdade. Imagina. E aí o ser humano? E aí fica uma interrogação também que eu quero aproveitar e deixar para as empresas, para as consultorias de RH. Existe essa necessidade?
Existe. Antes não era assim. Hoje que existe, infelizmente, uma fartura de profissionais à procura de emprego, existe uma necessidade de fazer com que o ser humano passe por um processo desse tão desnecessário, a meu ver? Tá. Eu acho que tem perguntas básicas, né, que devem acontecer. Tem processos básicos. Claro, processos Até porque é o dia a dia, não é uma entrevista. A entrevista você já tem aquela empatia de, o teu cara é legal, você sente a energia da pessoa. Exato. Você sente, putz, esse cara é legal, esse cara é legal. Agora, existem processos assim, e para cargos, não sendo depreciativo, mas para cargos tão pequenos dentro de uma empresa. Eu entendi. Um Exagero pequenos, mas um exagero de processo e a falta de respeito de ligar, de dar um avisar, retorno. de dar um retorno. E eu vejo isso porque eu acompanho. As pessoas reclamam muito, eu recebo muitos directs. E até no os Instagram. processos de contratação estão dessensibilizados. Exato. Nossa. E olha, eu tenho uma frase que anda comigo há muito tempo que fala assim: o grande desafio do cientista é criar um robô humano. Isso. Só que isso nunca vai acontecer porque nós temos um diferencial que nunca nenhum cientista vai conseguir. E essa é a grande tristeza do cientista, é reproduzir o sentimento humano. Sim. Porque só nós sentimos. Só nós. E a gente está lidando com o ser humano. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 para 16 anos, inclusive em rádio. Tá. E aí eu tinha um chefe que ele dizia assim: eu alugo o teu cérebro das 8 às 18. Era aquele pensamento arcaico de 1000 anos atrás. Eu alugo hoje não o seu cérebro. hoje não dá mais para pensar dessa forma. Não, claro que não. Hoje o empresário que pensa, ele precisa pensar na sua marca, né, na reputação da sua marca. Claro. E se esse empresário pensa ainda dessa forma, a empresa vai fechar. Não progride, né? Hoje nós precisamos, com a atual conjuntura brasileira, as empresas precisam aprender a lidar com seres humanos. Exato. Há aqueles empresários que ainda pensam: eu pago o salário dele, então pronto, ele tem que me dar resultado. Eu vou ser uma empresa mãe, não é ser empresa mãe nem pai. Sim. Mas é uma empresa que tem a consciência de que está lidando com ser humano. Sim. É o ser humano que chega hoje de casa que está se separando, com um filho que está usando droga, que não tem dinheiro para pagar um bom colégio para o seu filho. Como é que ele quer resultado? Sim. Já dou um salário para ele. Não, não é assim. Se você quer resultado, se você quer uma marca que seja vista pela população brasileira por uma marca benquista, é aquela marca que sabe cuidar de ser humano. Porque hoje você terceiriza, está tudo terceirizado. Tudo. Então você terceiriza o telemarketing, Isso. o atendimento, venda do ativo e receptivo, você terceiriza. E você não treina aquelas pessoas, mas é o teu nome, é a tua marca. E são pessoas que não estão dentro da sua empresa, né? Não. Aliás, às vezes eles vendem mais de uma empresa ali por telefone. E eles investem a camisa, né? Eles não são embaixadores da marca, né? E aí você fala com a pessoa, parece que você está falando com um robô. Aí você fala: não, mas eu estou falando com uma pessoa. O script está lá e ele lê aquilo. Se passar daquilo, já era. E é onde entra o ser humano, é onde entra treinamento, é onde entra a motivação, é onde entra muito mais do que o salário do mês, a quinzena. Daí que é importante que você falou que os treinamentos não podem ser só técnicos, né? Não. É importante saber como atender uma pessoa, o que eu tenho que dizer, ok, mas também é importante saber que, né, olha, eu vou te ensinar a lidar com outros seres humanos. A dar emoção à marca. Exato. Porque a partir do momento em que eu estou falando em nome de uma marca, eu preciso passar a emoção que aquela marca quer gerar para o mercado. Claro. Que emoção que você quer passar para alguém que vai comprar um carro, vai comprar uma camisa, um perfume. Estamos aí próximo do Dia das Mães. E aí? Que emoção que você quer passar? Sim. Né? Hoje a gente entra nas lojas do shopping, a gente passeia pelo shopping, as pessoas faltam puxar a gente no corredor. pelo braço. Uma vez eu entrei numa determinada loja, o cara me tratou, parecia que eu era amigo dele, mas ele não me conhece. Isso também não é humanização, não é né? humanização. Não, claro que não. Você precisa respeitar o outro, você sentir a liberdade que o outro dá. E para isso tudo técnica. Eu mesmo estudei, se eu for contar, estudei quase que um médico.
jurídico quase 10 anos para entender o comportamento do Tá consumidor. certo, tá A minha tese de MBA é sobre o comportamento do consumidor. Então não é simplesmente, é que nem quando meus treinamentos, porque eu dou além de palestra motivacional, eu dou treinamentos técnicos, que o vendedor chega e fala, oi, tudo bem? Aí eu sou o cliente e falo, não tá tudo bem. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Pode, tá aqui meu boleto, paga, tá aqui minhas contas. Não é assim que funciona. Essas perguntas básicas. Não é assim que funciona. Igual como eu estava comentando do vendedor que já me atendeu, parecia que era meu amigo. Sim. Eu olhei e falei que faltou ele me pedir meu WhatsApp. Como assim? Então, aí que entra a humanização. Exato. O trabalho do marketing e junto em parceria com recursos humanos. Isso, total. E atenção, hoje muitas empresas, Camila, tiraram o nome de recursos humanos e colocou o nome... Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Mas e aí, estão gerindo pessoas? Estão sabendo tocar estranho, corações? né, esse nome, né? E você vê as empresas que estão no topo, que são as grandes empresas, são as multinacionais. Por quê? Porque é uma cultura de humanização Diferente. que vem lá de fora, dos Estados Unidos, da Europa, que já perceberam que é dessa forma que vai sustentar a empresa. É dessa forma que vai sustentar a reputação de uma empresa. Sim. Já que a gente fala aqui no teu programa de reputação, vamos pegar alguns exemplos? Vamos. Vamos para o terceiro bloco? Vamos. Aí você entra nesses exemplos, que a Larissa já acendeu a luzinha vermelha lá para mim, pra gente não ultrapassar o limite aqui. Tá bom. Aí a gente volta com esse mesmo assunto. Segura aí, rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Reputação em Foco. A apresentação da jornalista Camila Andrade. Voltamos com o último bloco do Reputação em Foco e o Elano estava aqui começando a dar uns exemplos e a gente estava falando de humanização das empresas. Elano, me conta aí, vamos continuar nosso papo. Como publicitário, né, também já fiz marketing político, enfim, quando a gente lança um produto, uma marca, a gente escolhe o que a gente chama hoje de persona, né, uma pessoa que vai vender a imagem, aproveitar a imagem daquela pessoa para vender aquele produto, para vender aquela marca, né, para criar uma reputação em cima daquela marca. E para isso existe um estudo que as agências, um estudo e um ranking que as agências de publicidade fazem e entregam para os clientes, para eles escolherem qual a persona, qual a pessoa famosa, vamos falar assim no popular, que está de acordo com a imagem, com a reputação que você quer passar daquela marca ou daquele produto. Sim. Agora imagina você, a gente contrata um determinado profissional, um determinado famoso. Famoso, vamos chamar ele de A. Tá. Ok, lançou a marca, ou enfim, lançou um produto, ou fez, enfim, uma campanha de sustentação de produto, e aí aquela imagem daquele produto ou marca está atrelado àquele profissional, aquele famoso. Só que se aquele famoso faz alguma coisa errada... É um problema para a marca. A gente tem vários exemplos que eu não vou citar nomes. Não, tem vários exemplos, vários. Que a marca, ela termina o contrato com o cliente, com a pessoa, o famoso contratado, só que a marca também, a reputação da marca também é prejudicada. É bem arriscado, né? Agora imagina nós clientes que somos atendidos, bombardeados diariamente por profissionais de uma determinada marca. Sim. Se um famoso que é conhecido já gera um boom, imagina um mau atendimento. Sim. Constante numa central de telemarketing, numa central de atendimento. Imagina a reputação da marca. Então, essa é a importância de lidar com a humanização nas empresas. É tratar o ser humano como ser humano. E para isso a minha consultoria, que é a Humanização nas Empresas, criou uma série de gramas de produtos, de serviços, focado em empresas. Nós temos o que eu chamo de palestras, mas na verdade são shows motivacionais, porque é muito diferente, vai além de uma palestra. São shows motivacionais, onde nós levamos a pessoa para um encontro com o seu eu. Para incentivar a sua mudança de mindset, reverberizando para o resultado da empresa. O foco é sempre o resultado da empresa, lógico. Só que a gente mexe com o emocional, até porque, Camila, emoção
vende. Nós compramos Totalmente, né? por Totalmente. pura emoção. Totalmente. O impulso é a emoção. Eu costumo dizer, é a emoção com a razão que leva ao impulso da compra. Então eu levo os colaboradores nos shows motivacionais a ter esse encontro pessoal, a se redescobrirem. E dessa forma impulsionar a um resultado até financeiro para ele e para a empresa. Então são esses shows motivacionais que envolvem motivação, coaching, hipnose. E eu tenho uma imersão que eu criei que se chama Atitudes Vencedoras, que eu faço em parceria com o fantástico Dr. Renato Lieberman, que é psicólogo, psicanalista e hipnólogo. A gente faz nas empresas, que é uma imersão de 9 horas, usada muito por líderes também. É uma equipe de liderança, gerentes. E é uma imersão que envolve justamente essa busca pelo algo a mais dentro de mim. É o renascer uma nova pessoa focada no seu lado profissional, mas também no lado profissional. Não existe hoje você, entra por essa porta do trabalho, deixa a tua vida pessoal lá fora. Não existe. Claro Pessoal que não. e profissional caminham junto. E nessa imersão, a gente leva as pessoas a esse grau. Como chama essa imersão? Atitudes Vencedoras. Atitudes Vencedoras. Isso. A gente faz também eventos abertos, mas hoje a gente está fazendo mais para empresas. Fora isso, tem os treinamentos técnicos, onde a gente estuda um produto e mostra para os colaboradores como fazer aquela demonstração do produto 360, faz um treinamento de atendimento, treinamento de pós-venda, porque não é só ali naquela hora, mas sim o depois. E são esses 3 produtos específicos mais fortes que a gente tem na E. Legal. Mas eu digo que essa parte do show motivacional, de levar a pessoa para o seu encontro consigo mesmo, se olhar, o seu eu pequeno e chegar até onde chegou, mostrar e lembrar aquela pessoa do potencial que existe dentro dela, porque o dia a dia nos faz, Camila, esquecer o potencial que existe dentro da gente. Parece que vai minando, né, um pouco o que pensamos de nós mesmos, né? E aí a gente mesmo se coloca para baixo, né? E se apequena. A gente se apequena. Com as fofocas. Sim. Então, nas empresas, a gente trabalha muito essa questão do trabalho em grupo, da importância de que ninguém chega no topo sozinho. Não é papo motivacional, é real. Ninguém chega no topo sozinho. A gente precisa de um grupo, a gente precisa de pessoas motivadas por um mesmo objetivo. E na empresa, quando nós conseguimos reunir um grupo de seres humanos motivados pelo seu eu interior, na busca dos seus sonhos pessoais, a gente consegue ter um resultado extraordinário na vida do colaborador pessoal e na vida da empresa. Da empresa, claro. Eu te dou a garantia de que as empresas que trabalham o ser humano, a motivação diária, não só com essas ações, me contratando e tudo mais, mas a ação tem que ser diária. Sim. Não adianta eu ir lá fazer uma ação extraordinária. Você que está ouvindo a gente pode ver, entrar no meu Instagram, Elano Fernandes Oficial, Elano com H, Fernandes com S de sapo, Elano Fernandes Oficial. Vai no ícone feedback, vocês vão ver lá o tanto de feedback que a gente tem. Só que não adianta só aquilo, a empresa precisa continuar. Tem que ter uma mudança cultural, né? É uma mudança cultural. E isso tem que partir de cima para baixo. Sim. Parte dos líderes para que o líder, a equipe, ela é reflexo do líder. A empresa é reflexo dos seus colaboradores. Exato. Se eu tenho uma empresa com problema, é porque eu tenho colaboradores com problemas. Eu trato os colaboradores para tratar a empresa. Certo. Esse é meu trabalho. Eu trato os colaboradores para tratar a empresa. Eu dou resultado na vida pessoal dos colaboradores para que eles possam dar resultado na vida profissional. Ou seja, dar resultado na empresa. É um dominó positivo, é um dominó para cima. Sim, é um que vai levantando o outro. Não, sem dúvida. Elano, deixa o seu e-mail também, caso alguém queira tirar uma dúvida ou te contratar, pode deixar. Legal. O meu e-mail é o contato @elano com H Fernandes com S de sapo no final, contato@elanofernandes.com.br, e me siga também no Instagram. Eu recebo muitos directs diariamente. Posso às vezes demorar para responder, mas respondo a todos com muito carinho. Elano
Fernandes, Elano com H, Fernandes com S de Sato no final, Elano Fernandes Oficial é o meu Instagram. Legal, Elano, super obrigada pela sua participação aqui no Reputação em Foco. Eu tenho certeza que contribuiu bastante e para que a gente possa refletir, né? Que tipo de mudança a gente quer fazer nas nossas vidas, né? Para que consigamos, então, afetar outras áreas, e aí, principalmente a profissional. Legal, eu que agradeço, Camila, a oportunidade, o convite, as portas abertas. Volto eu gostaria sempre de finalizar com uma pequena frase. Claro, à vontade. Você que está ouvindo a gente, eu quero te falar que você não nasceu para ter uma vida medíocre. Você nasceu para ter uma vida extraordinária. E que, de repente, o momento que você esteja passando na sua vida de luta, de indecisões, de coisas que não acontecem na sua vida, que você espera e não acontece, só depende único e exclusivamente de você, da força que existe dentro de você, que você precisa colocar para fora e fazer com que a sua vida saia da mediocridade e vá para uma vida extraordinária, porque você veio ao mundo para isso, para uma vida extraordinária. Obrigada, Elano. Foi extraordinária a nossa entrevista. Volte sempre, viu? Obrigada mesmo. Galerinha da Rádio Mega Brasil. Olha, uma excelente semana para vocês. Cuidem-se. Um beijo. Tchau. Termina aqui o programa Reputação em Foco, que debate a percepção e a avaliação de marcas pelo mercado e pelos consumidores. O programa Reputação em Foco é apresentado pela jornalista Camila Andrade todas as segundas-feiras, à 13h, com reapresentações às terças, às 11h30 da manhã e às quartas-feiras, às 6h30 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.